Olá, boa tarde, meio-dia e meio. Vamos à primeira edição do Jornal Câmara Notícia. Semana que vem tem 2 audiências públicas aqui na Câmara e a gente convida você desde já para participar. Veja só. A Câmara Municipal convoca a população para a primeira e segunda audiências públicas de 2017. A primeira audiência vai ser realizada dia 21 de fevereiro, terça-feira, a partir das 9h30 da manhã, no plenário da Câmara. O debate vai ser sobre o projeto de lei de autoria do vereador Rafa Zimbaldi, que dispõe sobre a instalação de brinquedos destinados às crianças com deficiência. A segunda audiência pública vai ser dia 22 de fevereiro, quarta-feira, também às 9h30 da manhã, no plenário da Câmara. Esta audiência vai receber a Prefeitura para demonstração e avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2016. O plenário da Câmara fica na Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, no bairro da Ponte Preta. E a crise no Espírito Santo é tema de uma moção na Câmara. No documento, o vereador Pedro Tourinho apela ao governo do estado para dialogar com os policiais em greve. Pelo menos 161 policiais vão ser demitidos por esta atitude. Embora ela esteja acontecendo no Espírito Santo, um estado um pouco distante aqui do nosso, ela é uma realidade em diversas regiões do nosso país. A gente já viu manifestações se organizando ao longo de toda a semana passada. É importante até dizer que eu protocolei essa moção para ser votada na quarta passada, que era quando estava no auge ali dos problemas no Espírito Santo, e ela não pôde ser votada por uma questão da interrupção da sessão por falta de quórum. Mas, basicamente, o que a gente pede ali, a moção ao governo do Estado, é que o governo do Estado exercite o diálogo à sua máxima extensão, porque o que a gente viu inicialmente, no começo das manifestações dos familiares, dos policiais, certamente, né, são manifestações que estão acontecendo de forma articulada, foi uma reação de muito desprezo, muito despreparo por parte da Secretaria de Segurança Pública lá daquele estado. Há 10 dias, membros da Comissão de Negociação das Mulheres, Famílias e Amigos de Policiais Militares e Bombeiros Militares estão acampadas na frente de alguns batalhões no Espírito Santo, impedindo que os policiais saiam para trabalhar. Forças de segurança pública não podem entrar em greve, serviços de saúde têm o seu direito à greve, por exemplo, de urgência e emergência, serviços essenciais restritos a apenas uma greve parcial, serviços não podem ser interrompidos na totalidade. Cada categoria profissional tem as suas características. A gente, inclusive, nesse sentido, defende a desmilitarização das polícias, né? A gente acha que a militarização das polícias alimenta um ciclo de violência e de intensificação, né, da lógica repressiva e não da lógica educativa, preventiva e de construção social das políticas de segurança pública, mas também faz com que acabem sendo adotados expedientes como o que está sendo adotado lá no Espírito Santo. A impossibilidade de um diálogo mais franco entre as representações civis da força policial com o governo do estado acaba gerando movimentos eventualmente radicalizados, como já aconteceu na Bahia alguns anos atrás, quando aconteceu a mesma coisa, greve da polícia com mortes, com caos, crise, né? E agora essa do Espírito Santo. Ainda sobre segurança pública, o vereador Tenente Santini fez uma moção de apelo para o governo do estado de São Paulo para reajustar os salários dos policiais militares. Na quarta reunião ordinária, a moção de apelo de autoria do vereador Tenente Santini, que pede para que o governo do estado de São Paulo encaminhe emergencialmente o projeto de lei para reajustar os salários dos policiais militares, foi lida e aprovada. No intervalo regimental, o parlamentar falou sobre a moção. Hoje eu acho incabível hoje no estado de São Paulo, o seu estado mais rico do país, e a Polícia Militar ter o 20º pior salário de entre todos os outros policiais. Sendo que nosso combate ao crime aqui, ele chega a ser 10 vezes maior do que o combate ao crime de um estado pequeno. O vereador citou o caso do estado do Espírito Santo. A crise hoje no Espírito Santo está acontecendo por quê? Porque abandonaram a segurança pública por muitos anos. Santini justificou a moção. Estou pedindo a moção aqui para que o governador, a gente não está pedindo aumento salarial. Nós entendemos a crise que o país está vivendo. A gente está pedindo o que todo trabalhador tem, que é um reajuste permanente dos salários da categoria. Simplesmente isso. A gente não quer inflação, a gente só quer inflação. Uma vez por ano, uma vez cada 2 anos, mas eu não posso ficar 4 anos como nós estamos agora, sem ter um reajuste do salário, com a inflação chegando a 10% no país. O vereador explicou o motivo que se deve dar agilidade na tramitação do projeto. Vamos brigar por nossos policiais, vamos lutar por eles para que nós evitemos uma crise no estado de São Paulo.
E olha, aqui em Campinas não tem nenhum registro da febre amarela, mas a população tem ido aos postos de saúde para vacinar contra a doença. Ontem, o governador Geraldo Alckmin esteve aqui na cidade e comentou a atuação do Estado para o fornecimento dessas vacinas. Nós solicitamos ao Ministério da Saúde 1,2 milhão de doses de vacina. Não recebemos tudo, mas estamos recebendo gradualmente. Qual a prioridade? É quem está na divisa com Minas Gerais. Então, os municípios na divisa com Minas Gerais, as pessoas devem ser vacinadas. Quem viajar para locais que têm febre amarela, então também é recomendado a vacinação. Campinas não está na divisa com Minas, mas as pessoas querendo terá a vacina, né? Não há problema aí de quantidade, nós solicitaremos ao Ministério da Saúde. Em funcionamento há quase um ano, a subprefeitura do Distrito do Ouro Verde e a subprefeitura do Distrito do Campo Grande facilitam a vida dos moradores das regiões. Olha só. Funcionando há 8 meses, as subprefeituras do Campo Grande e Ouro Verde já ultrapassaram o número previsto de atendimentos. De maio de 2016 a janeiro deste ano, passaram pelas duas administrações mais de 120 mil pessoas que solicitaram 195 mil serviços. A leitura que nós fazemos desses números, ou seja, a crescente procura pelos serviços, é que o serviço tem credibilidade. Então, o cidadão procura uma vez e vê retorno, é atendido, ele procura a segunda, comenta com os vizinhos, com as pessoas conhecidas, e isso dá credibilidade ao serviço, isso é inegável. Questões relacionadas à Sanasa, Procon, Porta Aberta, Endec e até o CEPAT, com vagas de emprego e emissão de carteira profissional. Tudo pode ser resolvido no próprio bairro, evitando assim que o morador tenha que se deslocar até o centro da cidade. Melhorou bastante porque hoje mesmo eu vim resolver um negócio que veio R$2.000 para mim de conta. Facilitou, eu trabalho aqui perto, então não precisei ir até o centro, né? Eu vim solicitar a diminuição da conta d'água por conta de vazamento na residência. Deu certo? Deu certo. Foi rápido? Rápido. Com estrutura idêntica à administração do Campo Grande, a subprefeitura do Ouro Verde foi criada com expectativa de atender até 300 pessoas por dia. Tem dia que extrapola, geralmente no começo da semana, segunda, terça, até quinta-feira, em média 400 pessoas por dia. E, inclusive, a gente está tendo bastante demanda agora nesse começo do ano na Secretaria de Finanças, que é do serviço Porta Aberta, né? Para regularização do IPTU. A subprefeitura do Campo Grande foi idealizada para atender os cerca de 300 mil habitantes dos 70 bairros que compõem a região. Por dia nós temos, né, a previsão aí de uma média de atendimentos de 300 pessoas dia. Nós já chegamos a números de 380 pessoas dia. É a faixa de 24% do atendimento com o serviço da Sanasa. A minha conta de água ela veio muito alta esse mês e aí eu vim ontem pedir para ir lá fazer revisão, eles foram e constataram um vazamento. Aí eu vim hoje para ver o que eles vão resolver. Segundo a via do IPTU, que não veio, que eu não recebi este ano, né? Não recebi o carnê esse ano, então tentar tirar a segunda via para estar efetuando o pagamento. Algumas vezes eu tive alguma coisa para resolver, tinha que ir lá na prefeitura lá da cidade. Era uma viagem? Com certeza. É uma viagem na cidade, é uma viagem. E cansativa. As discussões sobre a criação das duas subprefeituras tiveram início em 2009, com lideranças de bairros das duas regiões e a instalação de uma comissão especial de estudos que levantou dados demográficos dos dois locais. Nas eleições gerais de 5 de outubro de 2014, os eleitores de Campinas decidem pela criação dos distritos do Ouro Verde e do Campo Grande. Em 2015, o vereador Rafa Zimbaldi, então presidente da Câmara, finalmente protocola os projetos de lei, criando cada um dos dois distritos, com a assinatura de mais de 20 vereadores. Não tem que ir até o centro, não tem que procurar outro lugar, e aqui é mais perto, ficou bem melhor para a gente. E a hora do giro de notícias de educação, veja as novidades dos vestibulares.
quadro de educação de hoje traz um giro de notícias e a gente começa com o resultado do FIES. A lista com o nome dos candidatos aprovados foi divulgada na última segunda-feira. A consulta pode ser feita pelo site fieselecão.mec.gov.br. Quem foi selecionado deve acessar outro site, o cisfiesportal.mec.gov.br, para concluir a inscrição. O prazo é até o dia 20 de fevereiro. Na segunda também, a Unicamp divulgou a lista de aprovados no vestibular. Mas atenção, o prazo para a matrícula online termina nesta quarta-feira, dia 15, então tem que correr. Além da matrícula online, é preciso fazer a matrícula presencial dia 21. Mais informações e a lista de convocados você confere no site conveste.unicamp.br. Já a matrícula presencial para a FUVEST terminou ontem, dia 14. Agora a oportunidade é somente para quem não foi aprovado nas primeiras listas. As informações no site fuvest.br. Voltando a falar da Unicamp, a universidade também divulgou que 52% dos aprovados na primeira chamada do vestibular são oriundos de escolas públicas. O número é 2 pontos percentuais acima da meta. Outro dado divulgado é que desses 52%, 32,9% são pretos, pardos ou indígenas. E antes do esporte, vamos dar uma olhada nas vagas do Centro Público de Apoio ao Trabalhador. São pelo menos 30 postos de trabalho hoje. As vagas são para ajudante de cozinha, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar de recursos humanos, chefe de serviço de limpeza, cumim, encarregado de mercearia, operador de movimentação e armazenagem de cargas, supervisor de controle de qualidade da indústria de alimentos, técnico de planejamento e programação da manutenção e técnico eletrônico. Para se candidatar às vagas, é preciso que o candidato compareça a uma das unidades do CEPAT com RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, e o atendimento é das 8 da manhã às 6 da tarde. No Ouro Verde, a unidade fica na rua Armando Frederico Reganeschi, número 197, no Jardim Cristina, em frente ao Banco do Brasil. No Campo Grande, o CEPAT fica na rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. E agora é hora de falar de esportes e hoje eu vou ao encontro de Gabriel Castro no Estúdio Novo. Boa tarde, Gabriel. Teve um milagre ontem na Superliga Feminina de Vôlei, né? É isso. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a você que nos acompanha. Estamos chiques, hein? Eu gostei. Ontem, jogando lá em São Paulo, Renata Valinhos Country enfrentou o Pinheiros e ganhou. É sério, depois de 16 partidas, as comandadas do André Rosendo fecharam a partida em 3-2, partida que durou 2 horas e meia. Olha só as parciais, 25-21, 31-29 para Valinhos. Aí, perdeu 17-25, perdeu 11-25 e no último set, no quinto, 16-14, uma partida emocionante, complicada, difícil, mas deu Valinhos. Só que, não tem tempo para muita comemoração não, viu? Porque amanhã, 9h55 da noite, o Valinhos recebe a equipe do SESI. Vale a pena ir até o ginásio Pedro Ezequiel para prestigiar 1 quilo de alimento não perecível. Que momento, hein, Gabriel? Primeira vitória de Valinhos. Eu acho que a gente teve um dedinho aí de tanto que a gente torceu nos últimos tempos aqui no jornal. Bom, agora mudando para futebol, o Guarani não foi bem em Piracicaba, né? Jogar lá no Barão de Serra Negra é sempre muito difícil. O Guarani foi derrotado por 2-0. Os gols saíram na etapa final. Rodrigo de cabeça, após uma cobrança de escanteio. E aos 50 minutos da etapa final, o Romarinho, de falta, decretou segunda derrota do Bugre na competição. O Guarani que está na 6ª colocação, mas ainda pode perder 3 posições na rodada. Técnico Ney da Mata segue pressionado. Sim. E o próximo jogo, Gabriel? Não tem tempo de descanso também não. O Bugre, maratona continua. Sexta-feira, depois de amanhã, duelo no Brinco de Ouro, diante do União Barbarense, às 7h15 da noite. O União é o lanterna da competição, ainda não venceu, então o Bugre tem tudo para se reabilitar. E agora, para encerrar no futebol, tem Ponte Preta hoje em campo. Tem Campeonato Paulista, 7h30 da noite, lá em Ribeirão Preto. A Macaca enfrenta o Botafogo. A Ponte que vem pressionada, vem de derrota por 5-2 para a equipe do São Paulo.
O técnico Felipe Moreira deve mudar os 2 zagueiros, então sai Fábio Ferreira, sai o Cadu e entra Marlon e Iago. No meio-campo sai o Naldo volante e entra o atacante Lins. A Ponte joga com 4 atacantes, mas o Luca deve fazer ali a meia, podendo trocar com o Cleison, com o Pote, que era um ataque de muita movimentação da Macaca. Boa sorte para a Macaca, mas a gente falou do Potker, tem mais um capítulo nessa novela aí, né? Tem sim, a do Corinthians já foi encerrado, só que agora o Internacional entrou na parada, muito próximo ao acerto entre Internacional e Potker, e aí seria o seguinte: após o Campeonato Paulista, o Potker iria para o Internacional, tem uma compensação financeira por isso, e o Fernando Bob, ídolo da torcida Ponte Pretana, retorna já para o Campeonato Paulista. Essa negociação está acontecendo, deve ser fechada aí nos próximos dias. Vamos aguardar, então, o desfecho dessa história. Lembrando, gente, que hoje tem reunião ordinária às 6 horas da tarde, é transmitida ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. Mas, bom, como a gente disse, né, Gabriel, estamos de cara nova. Aliás, todos os programas da TV Câmara Campinas estão repaginados com um novo cenário, né? Nos últimos 2 dias a gente está vendo as imagens aí, uma equipe muito grande trabalhando na construção desse estúdio, e vocês podem analisar o trabalho. Ficou muito bacana, ficou muito bonito, então tá de parabéns toda a equipe aqui no cenário da TV Câmara Campinas. E a gente se despede com as imagens aí do pessoal trabalhando. Boa sorte para todo mundo aqui da TV Câmara Campinas agora com o novo cenário, e agradecendo o Pedrinho, né, que fez a arte aí pra gente, o Pedro Mateu da edição. Parabéns a todo mundo, até mais.